Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e é um prazer ter você como nosso aluno nessa manhã de domingo. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor e dar início à nossa escola bíblica dominical. Senhor amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por poder estar mais uma vez na Tua casa para aprender, Senhor, um pouco mais sobre a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações e o nosso entendimento para que nós possamos, ó Pai, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos. Amém. E nesse momento eu vou passar a oportunidade para a equipe de louvor estar louvando ao Senhor com o hino da harpa. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino sugerido da nossa lição de número 124. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai em seu louvor. Todo ser grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor.
fazendo a leitura da nossa lição. Hoje, lição número 9. O título da lição é Um chamado à adoração e um alerta. Texto áureo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os objetivos da lição são mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é a adoração verdadeira, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Amém? O texto de referência se encontra no Salmo 95. Vamos ler todos juntos? Diz assim o Salmo: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos por essa palavra, que nós possamos aprender o que é a verdadeira adoração, o que é a adoração, Senhor amado, segundo a tua palavra e segundo a tua vontade. Direciona, Senhor, agora o nosso professor, para que nós possamos aprender, ó Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Amém. Agora a palavra está com o professor Kenan. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, bom domingo a todos que assistem à Escola Dominical do Senhor. Tudo bem com vocês? É muito bom estar lecionando depois de alguns dias afastado por causa da quarentena. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar transmitindo a lição para os irmãos. Os irmãos que têm a revista, é a lição 9. Amém? Um chamado à adoração e um alerta. Como aqui a irmã Aline já fez a introdução, vamos agora para os tópicos. A nossa lição de hoje vai estar falando sobre a adoração, meus queridos. A adoração e os cuidados que devemos ter quando se trata de adorar ao Senhor. Devemos saber o que é adoração, como adorar a Deus da maneira certa, se estamos adorando a Deus de maneira correta. São perguntas importantes que devemos fazer no nosso dia a dia, pois a adoração, ela é mais do que simplesmente cantar, louvar a Deus no culto, sentir a presença de Deus. Vamos aprender hoje que a adoração, ela é um estilo de vida. A adoração, ela é um estilo de vida, amém? Tópico 1, um convite à adoração. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor no caminho cristão. Meus irmãos, por mais incrível que pareça, infelizmente no meio cristão, existem cristãos céticos, cristão que já perdeu a fé por causa da luta, cristão que já perdeu a esperança, já não crê em muita coisa, vem para a igreja murmurando, o Senhor fala, ele está murmurando. Então, infelizmente, ainda lidamos com cristãos céticos no meio do Evangelho. E a lição, ela nos alerta em relação a esse tipo de pessoas. Devemos tomar cuidado para não nos misturar e, em vez de julgar, estar ajudando a esses irmãos. O lição 1.1 tópico vai falar: vinde e cantemos, que é o início
da leitura que foi falada do Salmo 95. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, representa o nosso contentamento em servir ao Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O louvor não deve ser dirigido ao Senhor, deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber: para quem são os louvores? Quais são os propósitos enunciados nas letras? Ressalta a soberania e a graça de Deus? Fortalece o relacionamento entre Deus e o homem? Anuncia o sacrifício vicário de Cristo? Meus irmãos, infelizmente, para muitos na igreja, a adoração já virou uma rotina normal. A gente canta, adora a Deus, fecha os olhos ali, e muitas das vezes somos levados pela melodia da música e não prestamos atenção na letra. E isso é muito importante, porque a letra, sem a presença de Deus, ela pode até matar. A Bíblia fala isso, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, devemos tomar cuidado. Estamos vindo para o culto para adorar a Deus? Os hinos que nós escutamos, as músicas que nós escutamos, edificam o nome do Senhor? Edificam a nossa vida? Será que músicas seculares agrada ao coração de Deus o cristão escutar? Então nós devemos tomar cuidado e fazer essa comparação do que é santo e do que é profano, porque isso é muito importante na vida de um adorador, ser separado por Deus, adorar a Deus, viver para Deus. 1.2, Ele está acima de todos os deuses. Aqui no 1.2, o Senhor vai estar falando, o autor vai estar falando sobre a idolatria. Deus se irou com o povo de Israel por causa da idolatria que o povo cometia. Porque Deus, Ele é um Deus zeloso, um Deus santo. Ele não quer ser dividido com ninguém. Ele quer que a adoração seja exclusivamente para Ele. Ele quer a atenção exclusivamente para Ele. Não estou falando da gente deixar de conversar com outras pessoas, não. Estou falando de quando se tratar de adorar ao nome do Senhor Deus, existe só um Deus que deve ser adorado. Amém? Eu estive aqui fazendo algumas pesquisas. Idolatria quer dizer amor excessivo, admiração exagerada. Termo genérico que refere-se a quaisquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Então, necessariamente, meus irmãos, a gente não precisa adorar deuses de madeira ou estátua para falar que é idolatria. Às vezes, qualquer coisa que toma a nossa primazia no lugar de Deus é idolatria. Se há algo que toma a sua atenção com Deus, que toma o seu momento com Deus, que é primeiramente na sua vida, no lugar de Deus, isso se torna idolatria e isso não agrada a Deus. Então, com essa lição, que a gente venha estar fazendo uma alta análise na gente e vendo, estamos realmente agradando ao Senhor? Será que eu estou fazendo, eu estou colocando Deus como primeiro lugar na minha vida? Às vezes as coisas, irmãos, na nossa vida não andam certo porque não fazemos de Deus o nosso primeiro lugar. E aí, quando a coisa aperta, que vamos lembrar que Deus, Ele tem poder de mudar a situação. Então não espere as coisas ficar feias. Coloque Deus em primeiro lugar. 1.3, nas suas mãos estão as profundezas na terra. Meu irmão, Deus delegou o homem para cuidar da terra. Tudo que existe foi criado por Ele, nada foi feito sem a permissão dEle. Mas o fato de Ele ter colocado a gente para cuidar da terra, não nos faz ser donos da terra e nem superior a eles. Infelizmente, há muitos ateus, cientistas, que se colocam como até acima de Deus, por poder criar grandes
invenções, curas medicinais, carros, aviões, mas devemos entender que tudo é permissão de Deus. Querendo crer ou não, somos feitos para adorar a Deus, e Ele nos colocou nessa terra para poder adorar ao nome dEle e proclamar o seu nome a toda a humanidade. Amém? Prometo não estender muito. Vamos para o tópico 2. Entendendo o que é adoração. Eu tenho certeza que muitos cresceram na igreja, ouviram o pai, a mãe, o pastor falar: vamos ficar de pé, vamos adorar ao nome do Senhor, vamos louvar aquele que é digno. E aí, muitas das vezes, a gente faz o que todo mundo faz, mas não sabemos o conceito do que é ser um adorador. Meus irmãos, ser um adorador é uma experiência de vida. É algo que é com você e Deus. Cada um é chamado para adorar a Deus, mas adorar a Deus da sua maneira. Uns vão adorar a Deus pulando, outros dançando, outros no seu canto, mas sentindo Deus no coração. Mas adoração a Deus, para mim, estudando, buscando respostas, é deixar a minha vontade para viver a vontade do Senhor. Quando eu deixo a minha vontade e começo a viver a vontade do Senhor, eu estou adorando a Deus com as minhas escolhas. E a partir do momento que as minhas escolhas começam a ser as escolhas do Senhor, isso também começa a ser uma adoração a Deus. Amém? Quando eu começo a viver o que a palavra diz, eu estou adorando a Deus com o meu testemunho. Então não é só cantando, não é só na hora do louvor, mas é com a minha vida, com tudo que há dentro de mim, pois tudo que tem fôlego, louve ao Senhor Jesus. Então, se alguém perguntar o que é adoração, diga que é viver para Deus, é louvar a Deus com o que você tem de melhor, independente das circunstâncias. Aqui no tópico 2, ainda continuando, o salmista faz um convite. Lá no Salmos 95, versículo 6, ele vai falar: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Há um convite para 3 atos aqui, que é adorar, ajoelhar e prostrar. Já falamos que a adoração é rendição da nossa vontade à vontade de Deus. Quando nos falamos de ajoelhar, estou falando de adorar a Deus com a nossa oração. E a nossa oração também entra como adoração, porque entra como diálogo com Deus. E nós cristãos, o homem, ele deve ter a necessidade dele de conversar com o Criador todos os dias, agradecer o Criador por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Você que está aí na sua casa, quantos aí de vocês já sabiam que a oração também faz parte da adoração? O crente, ele tem que adorar a Deus com a oração, porque senão quando vier a prova, a dificuldade, não vamos saber o que fazer. E na hora que somos provados, somos observados por Deus e colocados à prova para adorar ao Senhor no meio das dificuldades. Tem muitos que adoram o Senhor só no momento feliz, tem uns que adoram o Senhor quando está tudo indo bem, mas adorar ao Senhor também é adorá-lo nas provações, é adorá-lo nas crises, é adorá-lo em meio à luta, pois é nessas horas que somos colocados à prova e o Senhor testa nossas fé e assim somos surpreendidos com a poderosa mão de Deus. Amém? Então, adoração, oração, prostrar. Prostrar significa lançar ao chão em postura de súplica ou adoração. Meus irmãos, nem sempre se humilhar é motivo de vergonha. Nem sempre se humilhar quer dizer que você fracassou, que você está entregando os pontos para outra pessoa.
às vezes precisamos nos humilhar, mas nos humilhar de maneira certa e para a pessoa certa, que é o Senhor e Salvador da nossa fé, aquele que pode resolver e mudar a nossa situação. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos declarando que só Ele que pode mudar a nossa situação, nos tirar desse momento difícil que talvez você está passando agora, e entender que o Senhor, Ele é o único que pode mudar a sua vida. Isso também é adoração. O pastor Divino, ele hoje mandou um áudio falando que a igreja está caminhando com os pés para trás. E a oração, ela faz parte de um crente adorador. O crente que ele adora, ele está o tempo todo com os pés para trás. Não é verdade, pastor Divino? Adorando ao nome do Senhor, falando com o Senhor, preparado, e nada abala um adorador. Tópico 2.2, vamos correr. Meus irmãos, e como eu estava falando, o tópico 2, ele vai falar a forma da adoração. Mas essa forma da adoração, ela é uma questão de interior seu. Ela não é uma coisa assim que só simplesmente sai da boca. A forma certa de adorar, a forma certa que o cristão deve adorar, é com integridade, sinceridade, transparência. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, até então os judeus estavam intrigados com o povo de Samaria, e ela vai falar, olha, o nosso lugar de adorar é lá no monte, porque eles tinham um lugar específico para eles adorar lá no monte. O povo de Samaria não adorava junto com o povo de Israel, com o povo judeu. E isso atrapalha na adoração, porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. E nisso o Senhor vai dizer, olha, nem aqui e nem acolá é o lugar certo de adorar, mas eis que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? O que adoram a Deus em espírito e em verdade. Se o Senhor hoje olhar para a terra, eu acredito que Ele vai achar agora muitos adoradores na sua casa, povo cristão adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? 2.3. As atitudes para uma verdadeira adoração. Ser um adorador é ter um parâmetro para viver na total visão e vontade de Deus. Como já dito, renunciar o nosso próprio eu. Eu não posso ser um adorador só vindo para a igreja, assistindo o culto e seguindo um sistema. A palavra do Senhor vai me dizer que eu sou um adorador quando eu me alimento da palavra, quando que eu leio a palavra e eu vou para o meu trabalho, eu vou para a igreja com aquilo que eu li, me cutucando por dentro, me martelando por dentro. Infelizmente, tem muitos que isolam versículos da Bíblia e pegam os bonitos, pega aquele bonitinho, pegam o mais fofo e colocam para seu estilo de vida. Mas nós, verdadeiros adoradores, devemos pegar tantos versículos de amor como os de correção, como os de disciplina, quanto os de alerta. O cristão, ele deve viver vacinado pela palavra de Deus e não ser pego por nenhuma armadilha do inimigo. Conhecer a palavra de Deus é uma necessidade do cristão. O cristão, ele deve viver na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. Nós devemos suspirar a palavra de Deus dia após dia. E não guardar só para a gente, mas também transmitir a outro, fazendo assim novos adoradores. O processo de santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo, revestimento de atitudes que contribuem para nós
aperfeiçoamento em viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a santificação, ela faz parte de um adorador. Um adorador, ele vai se isolar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Um adorador de verdade, ele vai ver que nem tudo é visto com bons olhos ao Senhor. Nós congregamos numa igreja, seguimos uma liturgia, temos um culto, um parâmetro, temos hinos da harpa, temos louvores, temos pregações, e tudo isso faz parte para o nosso crescimento, para que a gente venha aprender a viver de maneira correta lá fora. O nosso testemunho como adorador deve falar mais alto do que as nossas palavras. E isso é uma coisa muito séria. Ser um adorador é você ser um cristão diferenciado. É você adorar a Deus com o seu testemunho. É você adorar a Deus com as suas práticas, é você adorar a Deus perdoando, é você adorar a Deus amando, é você adorar a Deus retendo aquilo que é bom para você e tirando para longe tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo do Senhor. Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo, procurar aprender para não incorrer erros no passado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. Enquanto o povo de Israel, eles cometiam o erro e passava para os seus filhos, os filhos, eles entendiam que não podiam errar, que não podiam ir por esse caminho, que não podia fazer isso, mas chega um momento que isso vai acabando, aqueles povos de Israel que tinham essa experiência com Deus vão morrendo, e a Bíblia diz que vai chegando outro povo, e aí a gente vê na palavra de Deus que se torna um povo que conheceu Deus só pelo ouvir, mas não conheceu Deus pelo fazer. Nós, como cristãos, devemos transmitir para os nossos filhos a palavra de Deus. Devemos falar para os nossos filhos não só as coisas boas, mas as coisas más, para que eles venham aprender a andar no caminho que é certo. Eu acredito que nessa quarentena, Deus tem trabalhado de forma linda e extraordinária nas famílias, onde famílias têm se reunido para ceiar ao Senhor, assistir o culto junto, se perdoar, e por que não dizer até se entender melhor? Às vezes o pai que não tinha tempo para o filho, agora tem tempo para o filho. A esposa não tinha tempo para conversar, agora tem tempo para conversar. Então devemos entender que Deus está trabalhando no lar. Falar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, isso deve ser algo que deve ser feito até a volta de Jesus. Não devemos parar de ensinar as nossas crianças sobre o caminho do Evangelho. Devemos ensinar e aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, seguir as suas vontades. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e atendem a sua determinação e o seguem. Meus irmãos, eu posso ser o crente mais conhecedor da palavra. Eu posso ser o que tem a melhor eloquência. Talvez o que toca mais, ou até o que canta mais, o mais afinado que tiver. Mas se eu não for obediente, se eu não tiver obediência, de nada me adianta. A obediência, ela é extremamente necessária na vida do cristão. Quando a gente lê alguns casos na Bíblia de pessoas que sofreram por não ouvir a voz de Deus e não obedecer, podemos prestar atenção que o fim daquelas pessoas foram trágicas, porque ouvir a voz do Senhor e obedecer é extremamente importante. Não só aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Devemos estar atentos à voz do Senhor Jesus.
3.2, já encerrando. Não devemos endurecer o coração. No começo da lição foi falado sobre que Deus ficou extremamente chateado com o povo no deserto e por 40 anos Deus ficou chateado com o povo. Se formos ler a história, a Bíblia vai nos contar, lá no livro, se eu não estou enganado, no livro de Números, que Miriam morreu, o povo está no deserto e o povo começou a indagar com Moisés, mesmo vendo Deus fazendo todos os sinais, milagres, prodígios e maravilhas, o povo começa a reclamar com Moisés por falta disso, por falta daquilo, porque não está sendo bom, estamos passando sede, estamos passando fome. E aí Moisés vai e ora ao Senhor, e o Senhor dá as seguintes instruções a Moisés: Moisés, vai, fala a rocha que a água vai sair. Muitas das vezes perdemos a bênção do Senhor por dar ouvido ao que os outros falam. É certo que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a nos estressar, a ficar chateado, a irar, a ficar magoado com o irmão. Mas devemos entender que a nossa comunhão e a obediência a Deus faz parte da adoração. Mesmo sendo difícil, mesmo às vezes querendo estrangular um pelo pescoço, nós devemos ver, compensa? É viável? Moisés, ele não falou a pedra, o milagre já estava ali, ele só tinha que dar um decreto e a água ia sair, e naquela hora ele passou por cima da instrução de Deus e bate na pedra com a vara, e por causa disso ele perdeu o direito de ver a terra prometida. Vamos refletir hoje se o que estamos fazendo está nos levando para o céu. Será que a nossa adoração, o que estamos entregando a Deus, está garantindo o nosso lugarzinho lá no céu? Pois a Bíblia diz que naquele dia muitos vão chegar e falar: Senhor, em seu nome pregamos, em seu nome expulsamos demônio, paralíticos andaram, e o Senhor vai chegar e falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Então vamos procurar viver a palavra de Deus em obediência na risca, pois mesmo sendo difícil, é melhor. Sei que somos falhos, somos tendenciosos a falhar, mas temos um que é o nosso advogado fiel. Amém? Último tópico, 3.3, relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Devemos adorar ao Senhor, mas tendo cuidado de que somos tendenciosos a falhar. E um deslize que a gente der pode ser talvez até a cova da gente. É interessante porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, Paulo vai nos advertir falando: aquele que está em pé, cuide estar em pé e olhe para que não caia. Cuide da sua comunhão com o Senhor. Seja um adorador fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. E o melhor por ti o Senhor fará. Amém? Agradeço aqui a minha rica oportunidade e a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Uma palavra abençoada, que nós possamos aprender sempre a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, como Ele quer ser adorado. E nesse momento, nós vamos ouvir a equipe de louvor com mais um hino. Amém? Vamos louvar ao nome do nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia.
que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia. cada vez que a minha fé é provada, Oh, aleluia. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir de caminhar. e se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cante conosco, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E você rompe em fé na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E agora eu devolvo o microfone ao nosso pastor Divino Mota. Amém. E assim sendo, nós estamos caminhando para o final da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui deixar uma palavra de gratidão a todos os alunos, agradecer também os nossos superintendentes e agradecer em especial o presbítero Kenan, que foi o instrumento na manhã desse dia. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje, para todo sempre. E aquele que recebe, dizem,
Amém.